Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, por favor. Atos 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos desse texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Faremos a leitura dos 11 primeiros versículos. O que acontece quando alguém fecha os olhos? O que acontece quando alguém fecha os olhos e começa a orar? O que acontece quando alguém fecha os olhos e começa a orar? Deus querido, fala ao nosso coração, como o Senhor tem falado até aqui. Ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos nessa hora. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sente as nossas dores. O Senhor sente quando nós estamos, porque o Senhor sabe, o Senhor nos conhece, e o Senhor nos acompanha quando nós nos levantamos, nos assentamos. E ainda que a gente queira se esconder de tudo e de todos, não há como nos esconder do Senhor. E eu quero te agradecer por isso. Porque em momento algum, nós somos deixados de lado. A boa mão do Senhor é que nos conduz, o Teu Espírito Santo é que nos leva. Por isso, muito, muito obrigado. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 11, diz assim a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Duas coisas que você não pode perder neste versículo, em hipótese alguma. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Leia o versículo 8 comigo, por favor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém. Houve um tempo em que tudo parecia perdido. Houve um tempo em que as coisas estavam muito complexas. A prisão de Jesus, que foi, embora ela fosse facilmente prevista, ela foi um golpe nos que esperavam um tipo de um movimento de enfrentamento contundente aos poderes de Roma. Jesus foi preso,
e ele não se empenhou por uma fuga, ele não se empenhou por uma resistência, ele não se empenhou por um confronto, ele não se empenhou por nada disso, pelo contrário, ele se entregou e foi caminhando como quem vai caminhando para a morte, sem correr, e sem dela correr. A condenação o levou ao Calvário, e de lá a cruz espelhou a sua entrega voluntária, como um cordeiro que não foge do matadouro. Esses dias sombrios que se seguiram à morte de Jesus foram marcados por duas questões muito importantes. A primeira delas foi o recolhimento da liderança. A liderança recolheu. Mas a segunda é que eles permaneceram juntos. E essas duas questões são importantes para o nosso entendimento. Primeiro, que no momento complexo e difícil, a liderança recolheu, ou se recolheu. Mas a segunda é que, apesar deles terem se recolhidos, eles permaneceram juntos. Esse senso de comunidade é algo que Jesus colocou na nossa história. Esse senso de comunidade, de trazer para perto, de estar junto, independentemente do número de pessoas, é aquilo que Jesus permite que nós sejamos aquecidos. É uma espécie de aquecimento espiritual, mas também uma espécie de aquecimento emocional. A maneira como Cristo faz com que nós estejamos juntos, apesar de todas as batalhas, um momento de sofrimento, de dor e de angústia, quando a comunidade se reúne, quando a igreja está junto, quando a família da fé se aproxima, nós nos sentimos acolhidos, abraçados, ainda que à distância, nós nos sentimos consolados, confortados, animados. Esse senso de comunidade gerado pela presença de Deus na nossa vida, nos faz perceber o quanto é importante, em momentos difíceis, em momentos sombrios, viver essa realidade. Entre sexta, o dia da morte, e o domingo, o dia da ressurreição, eu não consigo mensurar as crises emocionais e espirituais vividas pelos discípulos. Todavia, para efeito de reflexão, eu penso que, primeiro, eles mergulharam nas histórias vividas, mergulharam na história vivida até aqui, mergulharam naquilo que eles viram, naquilo que eles participaram, naquilo que eles puderam contemplar, a obra que Jesus realizou na vida das pessoas, os milagres, as conversões, a multidão, a celebração, a festa, o sorriso. São lembranças boas nos fazem muito bem. Mas, por outro lado, olhando para o presente era terrível, o presente era desesperador. O presente era de medo, o presente era de inquietação, o presente era de ansiedade. Embora o passado tivesse sido muito bom, o presente era muito complicado e o futuro era absolutamente inesperado. E o que se podia esperar de um futuro inesperado era coisa ruim. Basicamente é isso que a gente faz quando a gente não tem controle. O futuro, que é uma coisa inesperada, a gente coloca na conta do futuro que é inesperado, a espera de alguma coisa ruim. Então o que você tem é uma lembrança de uma história interessante, é um presente terrível e um futuro inesperado para o qual você espera que coisas ruins te aconteçam. Essa é a realidade daquele tempo que ali está. E eu quero trazer um breve olhar sobre esses três tempos. O primeiro, o passado. O passado é o lugar seguro, entre aspas. É seguro porque ele não muda. É seguro porque ele é estável. É seguro porque ele não sofre nenhum tipo de variação. O passado é um lugar seguro que não muda, mas o passado também é um lugar que pode assombrar as pessoas. Muita gente vive com medo do que aconteceu no passado, com medo do que aconteceu no passado, vem acontecer de novo hoje. O passado que não muda, e portanto ele é um lugar seguro, onde não haverá mudança alguma, ele pode ser também um lugar de assombro. Do passado vem os fantasmas, entre aspas, da nossa vida, vem aqueles medos que passam a nos perseguir de alguma forma. Quantas pessoas não conseguem avançar na sua vida em razão das histórias do passado? Nada está acontecendo igual ao passado, mas o passado continua a perseguir as pessoas, impedindo que elas avancem. O presente, curiosamente, o presente, que é um presente, ele pode ser perdido porque nós estamos distraídos com o passado.
O passado pode ser tão assombroso, pode ser tão assombrado, que o presente, ou no presente, nós ficamos distraídos com o passado e perdemos o presente. O futuro pode tanto ser o futuro do medo. O que vai acontecer? Eu estou com medo. Pode ser o futuro da insegurança, da instabilidade, como o futuro também pode ser o futuro da esperança. No futuro cabem, olha só, no futuro cabem medo, insegurança, inquietação, instabilidade, mas também cabe esperança, alegria. Mas infelizmente, por vários motivos que a nossa mente humana tem, e claro, não é uma regra, mas boa parte das pessoas, quando está no momento de instabilidade, projeta para o futuro não a esperança, mas o medo, a ansiedade. Aí a pergunta que eu faço para o texto é como o Evangelho de Jesus nos faz ver o futuro. Porque esse texto é um marco, esse texto, sabe aqueles momentos cruciais? Esse texto está no momento crucial. A vida em colégio apostólico, no desenvolvimento da formação dos 12 discípulos e dos outros que apareceram, depois sai Judas, entra Matias, esse tempo ali, aquele ciclo, aquela etapa estava sendo encerrada. Da agora em diante, o que vai acontecer? Vamos dar conta? Jesus não está presencialmente conosco, o que vai acontecer? Se Ele estava conosco e nós enfrentamos tantos problemas, perseguições, como é que será a nossa vida agora? Como é que será a nossa vida futura? Como o Evangelho pode nos fazer enxergar o futuro? Como o Evangelho pode nos fazer ver o futuro? Da mesma forma que Jesus cuidou dos discípulos lá, Ele cuida da gente hoje. A maneira como Ele faz, a didática que Ele utiliza é extraordinária, e Ele é capaz de nos encher de esperança e nos fazer avançar. Ele é capaz de nos tirar daquele lugar do medo, do passado, do assombro, do receio ou da inquietação, da ansiedade quanto ao futuro, e nos encher de esperança. Lucas, autor de Atos e deste Evangelho aqui, Lucas, autor de Atos e do Evangelho que leva o seu nome, conta nesse texto o que se passou após a ressurreição. Veja que o versículo 3 traz uma palavra linda: a estes também, depois de ter padecido. Veja como é que Jesus gerou esperança no coração dos seus discípulos, como é que Jesus gerou esperança no coração do povo daquela época, como que Jesus gera esperança no coração da gente hoje. Versículo 3, acompanhe comigo. A estes também, depois de ter padecido, veja a descrição agora. Primeiro, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Segundo, aparecendo-lhes durante 40 dias. Terceiro, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vou fazer pequenos destaques. Primeiro, Jesus se apresentou vivo. Que discurso mais poderoso do que Jesus vivo poderia ser dito? Qual é o discurso mais poderoso do que a presença do Cristo vivo? Do Cristo vivo que vivifica a nossa vida, da experiência com Deus, naquela época, a presença física de Cristo, hoje, a presença espiritual de Cristo, a experiência com o Senhor. O momento de oração, quando você fecha os olhos e o que está do lado de fora não importa, mas você entrega o seu passado, o seu presente, o seu futuro nas mãos de Deus. Quando você percebe o Evangelho de Jesus que vai abrindo a sua mente e você é retirado de um lamaçal de pecado ou das garras da lei e você passa a viver pela graça do Senhor. Jesus é aquele que está vivificando a nossa vida porque Ele está vivo. Jesus está vivo. Quando bateu medo em você, e você não conseguir enxergar o que vai acontecer, lembre-se disso, Jesus se apresentou vivo. O desespero dos discípulos naquela altura, ele foi dissipado porque Jesus se apresentou vivo, e hoje ele continua se apresentando vivo. Jesus está vivo. A segunda coisa que ele fez, que cada uma delas me encanta. A segunda é que ele passou tempo com eles. Ele passou um tempo com eles, 40 dias, ele passou um tempo. É uma expressão assim,
que eu nem de longe eu consigo imaginar como é que foram aqueles dias e noites. Porque pensa comigo, imaginem que antes da morte de Jesus, eles não sabiam quanto tempo haveria até a morte. Talvez alguns deles tenham se relaxado, não prestado muita atenção, dado uma saidinha, cochilaram enquanto Jesus pregou. Isso aconteceu, vocês sabem disso, no Getsemane mesmo aconteceu. Imagina agora a atenção deles. Jesus está vivo, Ele está aqui 40 dias, eles não sabiam, dia e noite, alegria, conversa, regozijo, serviço. Jesus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer, Jesus? Eu quero dar. Ele comeu com eles. O Senhor quer água? Eu vou buscar. Imagina a disposição. E aí Jesus passou esse tempo com eles. Jesus com a agenda tão cheia, passou tempo com eles. Sobre o que eles conversaram? Jesus continua a falar sobre o reino de Deus. Veja que o finalzinho do versículo 3 é isso, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Qual foi a pauta? Qual foi a conversa de Jesus com eles? Ele continuou a falar sobre o reino de Deus, e esta sempre foi a fala de Jesus, ou esse sempre foi o teor das falas dele. Ele veio para anunciar o seu reino, para nos fazer cidadãos desse reino, e nos fazer viver e planejar a viver a nossa vida assim. Então essas três etapas, elas são fundamentais. A primeira, Jesus se apresentou vivo. A segunda, Ele passou tempo com eles. A terceira é que Ele esteve ali para ministrar ao coração deles, para falar para eles sobre o reino. Escuta, sabe o que enche o nosso coração de esperança? É saber que Cristo está vivo, que eu posso passar um tempo com Ele, e pensar, meditar, refletir nas coisas que Ele fala, nas coisas que Ele ensina, nas coisas que Ele continua a dizer para nós hoje. Todas as vezes que eu encontro uma pessoa ansiosa, inquieta, agitada, seja o que for, e a pessoa gasta o tempo para a oração, para a meditação da palavra, não tem outra história. Ela sai daquele momento transformada, porque na presença do Senhor nós somos transformados. Mas sabe qual é a encrenca? Sabe qual é a encrenca? É que Jesus está vivo. Ele quer passar um tempo com a gente. Ele quer nos falar sobre as coisas do seu reino, mas, continue, pode continuar você mesmo. Mas, eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu estou confuso. E aí, em vez de melhorar, o que acontece? Eu pioro. Então, quando Jesus traz essa injeção importantíssima aqui de esperança, Ele faz isso nessas três etapas importantes. Ele se apresenta vivo, Ele está vivo. Ele passa um tempo com eles. Você imagina, não consigo, imaginar essa cena da conversa, dos papos, mas a presença dele, o tempo dele. E terceiro, ele fala sobre as coisas concernentes ao seu reino. Encha o seu coração dessas três verdades. Jesus está vivo, Ele quer passar um tempo com você, Ele quer falar com você sobre as coisas concernentes ao rei. Aí vem o versículo 4, continua. Leia comigo o versículo 4, por favor. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Sai daí não, hein? Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele: de mim ouvistes. Jesus comeu com eles, né? E eu quero lembrar a você que na Bíblia, a mesa, o comer com, o compartilhar do pão, o companheirismo, o compartilhar do pão, isso é muito forte, isso é muito simbólico, é trazer para perto, né? É ficar mais junto, é conversar um pouco mais, é passar um tempo, e quem prepara a mesa sabe o quanto a mesa é importante, é convidar alguém especial, para estar mais perto. Isso é o que Jesus fez. Jesus comeu com eles, e esse fato de Jesus comer com eles, nesse lugar de afeto, de alegria, de celebração, traz a vida para perto deles. Escuta, traz a vida para perto daqueles que temiam a morte. Aqueles que temiam a morte, segundo o relato de João, por isso estavam dentro de casa, com a porta trancada. Jesus traz para eles a vida.
Não à toa esta conversa, essa proximidade, é para tirar todo o resquício de medo de morte que poderia abater os cristãos, porque os cristãos, naquele momento crucial da história da humanidade, eles não poderiam temer a morte, eles deveriam amar a Deus acima da vida. Mas tem uma coisa que é muito importante que ele fez: determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Jesus reafirma a promessa do Pai. E sabe o que promessa gera para a gente? Promessa gera esperança. É por isso que quando a gente ouve uma promessa de quem a gente não acredita que vai cumprir, aquilo não nos faz bem. E o pior de tudo, promessas não cumpridas geram frustração, geram dores. Promessas não cumpridas nos fazem mal. É muito pior alguém que faz uma promessa e não cumpre, do que alguém que não faz uma promessa. Mas se alguém fizer uma promessa, os nossos olhos começam a brilhar, a pupila dilata, a nossa mão começa a suar, porque a gente quer acreditar numa coisa boa, quando alguém fala que vai acontecer uma coisa boa, e nós todos somos testemunhas disso. Vai me dizer que você não se encheu de esperança, quando uma notícia sai ali de uma ação para resolver a pandemia, outro ali, outro lá. Mas aqui nesse texto, que Jesus reafirma a promessa do Pai. Aqui há uma injeção de esperança. Há um ânimo novo que incendeia o coração dos discípulos. E a promessa de Deus é cumprida. Escuta, a promessa de Deus sempre é cumprida. Sabe como é que a gente se apresenta diante de Deus? Com santas expectativas. Eu estou botando santa aqui, que é importante. Santas expectativas. E santas expectativas nutriram os nossos irmãos. Antes combalidos, temerosos e recolhidos, mas agora eles estavam impulsionados para seguir em frente, para avançarem. Todo aquele medo, aquele recolhimento, aquele afastamento, aquele receio, ele vai sendo combatido, e aquilo vai deixando os irmãos, eles vão sendo cheios de fé, cheios de esperança e motivados para avançar. Veja o versículo 5. Jesus traz uma explicação importante sobre a promessa do Pai, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E eu vejo aqui a didática de Jesus como linda, porque ele faz questão de explicar a diferença entre o que aconteceu e o que está por acontecer. Mas ele não diminui os fatos passados. Ele não está dizendo que o batismo de João não valeu de nada. Ele está reportando a história, está colocando aqui nessas etapas estabelecidas. Agora, o que Jesus está anunciando, a presença do batismo com o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo anunciado por Cristo, é o cumprimento da promessa do Pai. Isso aqui é absolutamente inédito. O batismo com o Espírito Santo entrará para a história da humanidade, e essa história não mais será a mesma. Aqueles discípulos que estavam ali, recolhidos, mas estavam sendo tratados, construídos ou reconstruídos, levantados, colocados de pé, agora serão cheios do Espírito Santo. Deus estará definitivamente dentro dos discípulos. Jesus havia dito que não os deixaria sozinhos e nem órfãos. E agora ele reitera as suas palavras de que algo ainda desconhecido dos apóstolos estava chegando. E quando esse algo desconhecido pelos apóstolos chegasse, mudaria a história deles, a história da humanidade. Mas é nesse ponto que a gente precisa compreender que essas são conquistas espirituais que impactam a nossa vida material aqui. A pergunta diante de uma fala de Jesus como essa, sobre o cumprimento da promessa do Pai, a fala sobre o batismo com o Espírito Santo, qual seria a sua pergunta? O que é que você pensaria? Qual seria a sua reflexão? Se pudesse dizer alguma coisa, diria o quê? Veja o que foi dito, versículo 6. Versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Qual foi a pergunta? Você pode ler para mim, para me ajudar? Senhor. Está ótimo, uma leitura linda, sensacional. Quem está em casa deve ter ouvido. Senhor, leia comigo. Senhor,
será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eu vou ser bem breve, mas eu queria que você prestasse atenção. Jesus está falando aqui, eles estão pensando aqui. Jesus está falando sobre o reino de Deus, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, Jesus está falando sobre as nações, Jesus está falando sobre o globo, e eles estão pensando aqui. Vem cá, o senhor está falando, e Israel, como é que vai ficar Israel? É esse tempo que o senhor vai restaurar Israel? E eu fico preocupado, porque eu não estou achando que eles estão errados não, tá? Porque eu sou muito eles aqui também, você não, mas eu sou muito isso aqui. Às vezes eu estou, o assunto é que eu estou pensando numa coisa imediata, e esse texto me ensina, Jesus está me ensinando, a Bíblia está me ensinando, que o reino de Deus é maior do que qualquer das minhas preocupações momentâneas, que o assunto não sou eu. Você está entendendo? Que o assunto da Bíblia não é você? Você alcançou isso aí ou não? O assunto da Bíblia não somos nós, o assunto da Bíblia é Ele, é Deus, é Jesus, é sobre Ele, é tudo sobre Ele, é por causa dEle, é para a glória dEle, é em nome dEle, a história tem a ver com Ele, não tem a ver comigo ou com você, nós somos alcançados por essa palavra. Então quando a perspectiva deles vai para o reino de Israel, eles estão colocando nesse nível aqui, enquanto o Senhor está querendo que eles fiquem aqui. Eles não conseguem compreender, a mente finita está aprisionada à questão material, e quantas vezes é a questão material que nos aprisiona, é a questão do ter um pouco mais, pelo menos ter mais que alguém, de preferência esse alguém aqui que eu estou pensando. O versículo 6, ele é maravilhoso, porque ele me coloca dentro do texto, e apesar de tudo que foi dito, a impressão que dá é que eles não tinham entendido nada. Por mais que o Evangelho nos leve a pensar nas coisas lá do alto, há uma insistência em diminuir as coisas de Deus, apequenando-as para uma dimensão terrena e passageira. Isso é o tempo inteiro na vida. Sobe, a gente desce. Sobe, a gente desce. Veja que o profeta Isaías fala de Deus por intermédio dele, dizendo assim no capítulo 55, versículos 8 e 9, você deve conhecer esse texto, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, mas, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Paulo vai escrever sobre isso posteriormente, falando, pensai, buscai as coisas lá do alto. A gente tem uma dimensão inalcançada ainda da nossa vida, há uma dimensão espiritual a ser desenvolvida por nós. Nosso olhar está muito aqui embaixo, nós estamos muito na média, nós precisamos olhar para cima, buscar ao Senhor, sermos cheios da presença dEle, para avançarmos na nossa vida. Enquanto não vivermos isso, estaremos parados como os discípulos, que ficam com medo de avançar, porque não sabem o que vai acontecer. Alguns presos ao passado, assombrados pelo passado, o passado que os assombra, ou distraídos no presente, pensando no passado, mas tendo o futuro como lugar de medo, de inquietação e de ansiedade, e não de fé e de esperança. Jesus responde para eles e para nós, versículo 7 e 8, respondeu-lhes, primeira resposta, não sei se você acha que Jesus foi muito duro, dá uma olhadinha aí, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, ou seja, é o seguinte, não é da sua alçada, o assunto você não entendeu nada, não compete a vocês isso, autoridade divina. Aí vem o versículo 8, que é o chave do texto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus começa estabelecendo essa primeira parte, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus responde que o comando, o controle, a autoridade é de Deus. Não há, entenda uma coisa, não há precocidade e nem há postergação por parte de Deus. Para Deus tudo tem um tempo. Tudo tem uma hora, até para saber, até para a gente saber alguma coisa, Deus tem a hora certa para nos contar, para nos falar.
do que cabe a Ele, pode ter certeza, Ele fará. Não tenha medo disso não. O que cabe a Deus, Ele fará. E o que cabe a nós? Recebereis poder, né? Se eles achavam até aqui que a abrangência deles estaria restrita ao lugar em que habitavam, agora nasce o entendimento de uma responsabilidade global. E o que estava chegando era a hora de avançar. Para isso eles precisavam ser empoderados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Desse momento em diante, da promessa da descida do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, os medos são dominados pela fé. Os medos são dominados pela fé. Não é a fé que é dominada pelo medo. O medo não pode nos dominar. O que nos domina é a fé. Então os medos são dominados pela fé. A carnalidade é vencida pela espiritualidade. A nossa carne é mortificada, porque o Espírito Santo, Ele santifica. O Espírito santifica, Ele faz um processo de santificação. Portanto, com a descida do Espírito Santo, com o enchimento do Espírito Santo, a nossa carne, ou a nossa carnalidade, ela é dominada. Louvado seja o nome do Senhor. A ansiedade, ansiedade, não sei se você tem, você não deve ter. A ansiedade é derrotada pela confiança. Eu confio em Ti. Em um grupo de pessoas comuns, gente comum, hein? Ninguém extraordinário não, gente comum, eles são transformados, eles se tornam um time imbatível, incomparável, que são fortalecidos, e nada poderá detê-los, nada deste mundo e nada do mundo das trevas, nada poderia parar aqueles discípulos ali, envolvidos, embalados, empoderados pelo Espírito Santo de Deus. A partir de agora o Evangelho vai avançar, e avançará por meio de vasos de barro, a fim de que a honra seja dada somente ao Senhor. O Evangelho avança por meio de vasos de barro, para que a glória seja de Deus. Todas as vezes que o Evangelho avança, você pode ter certeza, está avançando por meio de um vaso de barro, que nós podemos olhar e admirar, mas é vaso de barro nas mãos do oleiro, o Senhor nosso Deus poderoso. Queira ser usado pelo Senhor, peça para Ele. É o poder do Espírito Santo que os fará avançar. É o poder do Espírito Santo que os fará e que nos fará avançar, para que eles e para que nós testemunhemos sobre Jesus. Para falar o quê? Para falar o que Jesus falou, e para falar sobre o que Ele fez. Foi o que Lucas está registrando aqui no comecinho. Lucas registra isso, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que a gente fala? A gente fala o que Jesus falou. O que mais a gente fala? A gente fala o que Jesus fez. Não tem que inventar. O que precisava ser inventado já foi inventado. Não queira dar uma arrumadinha, uma melhorada no que diz as Escrituras, porque a Escritura está absolutamente pronta para nós. E aí começa o pessoal para testemunhar. Agora são testemunhas. Testemunho gerado pelo Espírito Santo. E o testemunho gerado pelo Espírito Santo fará a primeira mudança neles. Sabe quem são as primeiras pessoas a ser mudadas quando alguém é cheio do Espírito Santo? O próprio. Não dá para imaginar uma pessoa que não tem uma experiência com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Não é que sabe a Bíblia toda não, viu gente? Eu conheço muita gente que conhece a Bíblia, muito melhor do que eu. Tem gente que memoriza demais. Você já viu aquelas pessoas? Eu lembro de um garoto assim, eu já era jovem, e ele era pré-adolescente, adolescente. Você falava assim, Salmo, Paulinho o nome dele, Salmo 115, ele pá. Aí eu falei, 13, pá. Aí eu inverti a ordem. 92, pá. Agora 145, pá. Eu falei, Jesus amado, memória extraordinária.
É impressionante, algumas pessoas sabem de ponta a ponta, isso é maravilhoso, eu quero te encorajar. Se você tem essa habilidade, você sabe, eu quero te encorajar, mas eu não quero desencorajar os que não sabem. Eu não quero que você que não saiba onde está o texto bíblico, ou você não guarda o endereço bíblico, você não tem essa experiência, ou não tem essa história dentro da própria igreja, não se intimide. Na igreja ninguém é melhor do que ninguém, na igreja nós somos todos aprendizes, e quem deixou de aprender não vai ensinar, porque todos nós somos aqueles que devem aprender. Ninguém pode assumir posição de liderança sem assumir o lugar de aprendiz. Nós somos todos aprendizes, todos nós, não há ninguém acima de ninguém. Vocês estão entendendo isso ou não? Hein? Está claro, irmãos? Hein? Quem é cheio do Espírito Santo será esvaziado de si mesmo. Ei, aí ficou difícil, hein, irmãos? Ficou complicado. O que se espera de alguém cheio do Espírito Santo é que ele durante a caminhada se pareça mais e mais com Jesus. Vou fazer um parênteses aqui difícil, hein? Estão prontos? O que se espera? Quanto mais alguém anda com Jesus, cheio do Espírito Santo, o que se espera é o quê? Que se pareça com quem? Não é isso? Não é a lógica? Vamos de novo, hein? O que se espera de uma pessoa que caminha com Jesus? Está caminhando Jesus tem uma semana, está indo bem. 2 semanas, opa, melhorou bastante. 1 mês, opa, 3 meses, que bênção, hein? 1 ano, 10 anos. O que se espera de uma pessoa que está caminhando com Jesus há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano? É que ela cada dia ela se pareça mais com quem? Com ela ou com Jesus? Com as pessoas ou com Cristo? Com este mundo ou com Cristo? Pergunta de prova: é isso que acontece? Ou pode não acontecer isso? Depende. A melhor resposta para tudo é depende. Depende enquanto você está ali pensando, né? Depende. Tem várias perspectivas. Depende do olhar, aí você continua, né? Enquanto isso, para onde que eu vou com essa pergunta? Como é que eu respondo esse negócio? Mas o que se espera é isso. Se você está caminhando com Jesus, você pareça com Ele. Então, é muito complexo quando você se depara com uma pessoa que está caminhando com Jesus há 357 anos, ela não parece com Jesus. Então, peraí, se ela não parece com Jesus, será que... Ou o que você acha? Pode ser, né? De repente, não é isso? Pode ser que ela não tenha caminhado com Jesus, por isso ela não se parece com Ele. Então, peraí, se ela disse que caminhava com Jesus e não se parece com Ele, logo, ela não caminhava com Jesus, com quem que ela caminhava? Hein? Vou parar aqui, hein? Essa pergunta já foi longe demais. Mas depois que Jesus contou, na parábola, de pessoas que oravam de si para si mesmas, né? Então você admite tudo. Eu posso achar que eu estou andando com Jesus, mas estou andando comigo mesmo. Eu estou andando com quem anda com Jesus. Então eu estou querendo parecer com quem anda com Jesus, mas eu não estou parecendo com Jesus. Eu posso ter começado a andar com Jesus, e aí fiquei para trás, ou para frente, ou para a esquerda, ou para a direita, e perdi o compasso da caminhada. O que se espera de alguém cheio do Espírito Santo é que ele durante a caminhada se pareça mais e mais com Jesus, seja 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 10 anos, 30 anos, 50 anos. Quem testemunha cheio do Espírito Santo sabe dos riscos, porque quem testemunha cheio do Espírito Santo está abrindo mão da sua própria vida, mas ele não deixa de avançar. E não deixa de avançar porque é impulsionado pelo Espírito Santo. Quem nos impulsiona é o Espírito Santo, ele vai nos impulsionando. O planeta não sabia, as pessoas não sabiam até aquela altura, mas a história da humanidade estava para ser completamente transformada. E sereis minhas testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso sim que significa que o Evangelho faz a morada primeira dentro da gente. Dentro da gente, e a partir da gente nós vamos falando a respeito dele para a nossa casa, nós vamos falando para os nossos amigos, vizinhos, aí vai para bairro, cidade, ou seja, todo o processo começa na gente.
Não queira ganhar o mundo inteiro sem ter a sua vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não pense na transformação da cidade, do nosso país. O nosso país, comece com você, porque é assim que é o princípio da Bíblia. O processo que Jesus estabelece é essencialmente esse aqui. O movimento que ganha o mundo começa dentro da gente. E é interessante, gente, que a partir da gente, ele vai se espalhando. Ele vai se espalhando. Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, Confidência, vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando. Só que o detalhe, que é muito importante que você entenda, é que esse espalhar é simultâneo. É simultâneo. Hoje, mais do que nunca, você precisa entender isso, que é simultâneo. A ação do espalhar, do testemunho, da proclamação, da propagação do Evangelho é simultâneo. Ou seja, o Evangelho, ele deve se espalhar o tempo inteiro. À medida que ele se espalha, você percebe que o processo divino é pela igreja. A igreja está em vários lugares ao mesmo tempo, eu não. Eu, por enquanto, só consigo estar fisicamente, presencialmente em um lugar de uma vez, embora eu quisesse estar em vários lugares, mas eu só posso estar em um. Mas a igreja não. A igreja está em vários lugares ao mesmo tempo, por isso a igreja é o corpo de Cristo. Nós não somos somente nós, a igreja. Não se pode ter um olhar umbilical. Nós olhamos a igreja como um todo. Como é extraordinário isso. Essa semana um pastor me ligou, mandou uma mensagem e disse assim: olha, eu quero agradecer porque eu recolhi aí na Igreja Presbiteriana das Américas cestas básicas que nós levantamos aqui, encaminhamos para aquela igreja, e ele me disse que uma pessoa foi à igreja dele para ser recebida, para ser examinada, para ser membro da igreja dele. E ela disse, ele me contou que uma tremenda dificuldade em casa, e que algo que marcou positivamente a sua decisão e do seu esposo, quanto ao avançar o seu compromisso com o Senhor, foi uma cesta básica. Olha só, uma cesta básica. Aí ele mandou uma mensagem para agradecer à nossa igreja. E eu disse para ele: rapaz, não foi a nossa igreja, somos nós todos. Como é que nós poderíamos estar aqui, ali e acolá, se não fosse pela igreja? Este é o movimento da igreja, este é o movimento que nos mostra o quanto é bom ser parte do corpo de Cristo, o quanto eu não posso estar isolado, o quanto que eu não posso estar afastado, o quanto não existe essa ideia de ser desigrejado, de estar desconectado. Esse movimento estabelecido por Cristo é a igreja que está no Rio de Janeiro, é a igreja que vai para São Paulo, Baixada, São Gonçalo, vai para Minas, é a igreja que vai para os Estados Unidos, vai para a África, vai para a Europa, a igreja que vai avançando, é a igreja que não para, porque nós somos embalados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não nos deixa parar, pelo contrário, ele nos leva para avançar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas. Aquela cena, hein? Cinematográfica, subindo. Os discípulos ali, o que eles pensaram? Sei lá, né? Também não sei. Posso conjecturar. Já. Eu não devia ter dormido. Eu não devia ter saído. Já está indo. E a leitura angelical é curiosa, porque dá essa sensação de que eles estavam ali no já, e aí vem os anjos, né? Varões, galileus, e dizem para isso: ó, do jeito que ele está indo, ele voltará. Aleluia! Então, o que deve estar no meu coração, no seu coração, é uma santa expectativa de que ele voltará. Essa é uma promessa do Pai. E o Pai cumpre as suas promessas. Percebe que o nosso tempo hoje é um tempo que nós não podemos ficar presos a um passado que nos assombra, ao medo, à inquietação, mas ter o nosso coração cheio de esperança e fé. Percebe que isso só vai acontecer por meio do Espírito Santo. Percebe que isso só pode acontecer se o Espírito Santo nos embalar. E à medida que o Espírito Santo nos embala, nós vamos avançar em nome de Jesus. Não é hora de parar, não é hora de recolher,
É hora de avançar, impulsionados, embalados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos avançar em nome dEle, para a glória dEle. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé, por gentileza? Vamos orar. Vamos orar. Houve um tempo em que tudo parecia perdido. E Jesus se apresentou vivo. E Ele vivificou o coração dos discípulos. Ele passou um tempo com eles. Ele falou sobre o reino. Depois Ele comeu com eles. E hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. Nós vamos comer com Jesus, convidados por Ele. Depois Ele reafirmou as promessas do Pai, e cada promessa do Pai foi incendiando o coração dos seus discípulos. Saia hoje daqui com seu coração incendiado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Senhor. O Espírito Santo, a promessa do Pai foi cumprida, o Espírito Santo já veio, e Ele está aqui entre nós. Ele nos faz templos do Espírito Santo, para a gente não parar, porque há muita gente perto da gente desesperada, a gente morrendo de medo, a gente inquieta, ansiosa, preocupada excessivamente. Nós precisamos falar de Jesus, e viver Jesus para as pessoas verem que nós temos cuidado, que nós somos sóbrios, que nós somos vigilantes, que nós somos sérios, mas que nós temos fé e esperança no poder extraordinário do Espírito Santo de Deus. Pai, nós tudo entregamos em Tuas mãos. Nós precisamos do Senhor, Pai. Com Teu Espírito Santo, Deus querido, vem agir sobre nós, enchendo a nossa vida com a Tua promessa, com a Tua palavra, com o Teu poder. E assim como os Teus filhos no passado saíram de um estado de medo, de ansiedade, para um estado de ousadia, de intrepidez, de coragem, em razão do conversa com o Senhor, do encontro com o Senhor, do tempo com o Senhor, que haja da mesma forma uma ação poderosa, generosa, extraordinária do Senhor na nossa vida. Pai, por favor, opera em nós, opera em nós. Pai, nós oramos pelos Teus filhos e filhas, pedindo o consolo do Teu Espírito Santo para a família de Dona Nílcia, Reverendo Tiago, Thalita, Nando, seus familiares. Oramos, ó Deus, por consolo do Senhor sobre a família da Jurema, a Dani, Carlinhos, Gabriel, Giovana e toda a família. Oramos, ó Deus, pela bênção da cura sobre a vida de Paulo Franco e família, Reverendo Isaías e família, Reverendo Jader, Paulo Aguiar. Oramos, ó Deus, por saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual. Oramos, ó Deus, pela nossa vida financeira, pelo trabalho de cada um de nós. Lembramos com muito carinho de agradecer ao Senhor pela bênção da vida de aniversários de vida e de casamento. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado. Continua a derramar sobre nós a Tua bênção, guardando de forma especial nesse dia o César e a Fátima, que completam 45 anos de casados. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Enche o nosso coração da Tua doce presença e leva-nos a viver o Teu Evangelho, hoje, sem parar, mas plenamente dispostos a avançar, em nome de Jesus. Amém.